A história de Poços de Caldas, no sul de Minas, sempre esteve ligada às águas medicinais. A descoberta das fontes e nascentes de águas sulfurosas surge através dos bandeirantes, que vinham em busca de ouro e pedras preciosas. Poços de Caldas, ela se origina de uma atração mineral entre as montanhas. É um vulcão, mas na época não se percebia isso. Nesse local tinha essas águas borbulhantes, cheirando até mal, um cheiro de enxofre. Desde o surgimento da cidade em 1872, turistas de várias partes do Brasil e até de outros países procuram a cura através das propriedades da água sulfurosa. As principais doenças que as pessoas buscavam o tratamento aqui em Poços de Caldas eram sífilis, doenças venéreas, doenças de pele, pneumonia, essas doenças que na verdade a cura que se dizia era através das águas termais, porque as águas sulfurosas têm propriedades terapêuticas, né? Muitos doentes chegavam sem condições suficientes nesse território, enfrentando montanhas, matas, todas as condições adversas, como os períodos também das cheias, os períodos de chuva. Até meados do século XIX, Poços de Caldas não oferecia muito lazer aos moradores e principalmente aos visitantes. O divertimento no local, ainda vilarejo, acontece através do canto, dança, jogos de prendas, nos bailes de casamento e batizados. Na segunda metade do século XIX, o panorama começa a mudar. A diversão aparece com mais frequência em clubes, um primeiro passo para os cassinos. Em 1878, é construído o primeiro hotel da cidade, o Hotel do Nhonhô, para acomodar os visitantes vindos de todo o país. Barão de Campo Místico, o Nhonhô, foi o responsável pela chegada do jogo em Poços de Caldas. O Nhonhô, o nosso hoteleiro, concluiu que não dava para ficar o tempo todo só falando em doenças. Ele, dono do primeiro hotel em Poços de Caldas, vai a São Paulo e vai trazer a primeira roleta e dar início, assim, às atividades de cassinos em Poços de Caldas. Os jogos, na primeira fase, eram baseados em jogos de cartas, de dados, de azar, de qualquer forma. Mas eram jogos de parcerias, de parceiros, de gente em mesa, né? Não envolvia fichas. O hotel também não tinha essa participação no primeiro momento. Era mais um espaço para os jogos de cada um, os particulares. Era um espaço para o jogo no hotel. Poços de Caldas começa a receber também os amigos e familiares daqueles que procuravam as águas como cura. Para se distraírem, eles jogavam. Surge a ideia de se construir não mais salões de jogos, mas cassinos. E surge, nesse momento, uma intenção de criar um palácio para os jogos. Uma intenção geral de todos, né? De todos os hotéis, outros empresários, que não sejam somente de hotéis, de restaurantes, de outros serviços. O jogo em Poços de Caldas cresceu a ponto do município ser chamado de Las Vegas brasileira. Não existem dados históricos sobre o número exato dos cassinos. Só em Poços de Caldas havia perto de 30 cassinos, os quais ofereciam muito entretenimento às pessoas de fora que gostavam de jogo e vinham à procura também dos ares de Poços de Caldas. Naquele tempo a alta cúpula vinha toda para porque o Getúlio vinha muito aqui. Ele, a dona Darcy, filho, o Juscelino Kubitschek, toda a corte do Estado Novo vinha para Poços de Caldas, né? Então, a cidade era um polo, pode dizer, capital quase, porque se vinha o presidente da República para cá, os ministros.
Nos cassinos circulava muito dinheiro. Os principais jogos da época eram o bacará, a roleta e a víspora, hoje conhecida como bingo. Esse jornalista recorda de um empresário paulista que vinha frequentemente a Poços em busca de diversão. O jogador passou a noite toda no cassino e a sorte lhe faltou naquele dia. Ele ficou a noite inteira, 7 horas da manhã, ele tinha perdido 7 milhões dele e ficou devendo a casa 9 milhões. O jogo transformou a vida dos habitantes. Quem viveu naquela época lembra como as pessoas se comportavam diante de tanto dinheiro circulando. Poços de Caldas é uma cidade do jogo. O sonho de todo rapaz, toda moça aqui era arranjar um emprego no cassino, porque um vassourinha do cassino ganhava como uma pessoa formada. A moeda circulante no comércio de Poços de Caldas eram fichas de cassino. Se podia comprar em qualquer estabelecimento comercial com fichas e as pessoas conheciam, sabiam o valor de cada ficha, sabiam como utilizar este material como uma moeda paralela. Eu entrava em jogo para entregar jornais. A gente, às vezes, o sujeito chamava a gente na portaria para dar uma gratificação, dava uma ficha para a gente. E a gente não sabia o que era aquilo, mas era o dinheiro que estava correndo no comércio, né? Entre tantos cassinos, o Recreio dos Banhistas, inaugurado em 1905, funcionava onde é o atual Parque José Afonso Junqueira. No Recreio, os hóspedes eram convidados a jogar nos salões e assistiam shows de artistas da época. O Recreio dos Banhistas, que foi propriamente o primeiro cassino, era o ponto de encontro da juventude da cidade. Todos se arrumavam com muita elegância e aquela experiência mostrou que os jogos e os cassinos eram um bom negócio e dava bom lucro. Em 1911, foi inaugurado o Politeama. A estrutura foi elaborada para dar conforto aos jogadores e facilitar os jogos. O Politeama foi um acontecimento na vida dos cassinos de Poços de Caldas. Um prédio de luxo, com frisas que pareciam teatro de ópera e todas as famílias se encontravam ali. Além de ter teatro, cassino e cinema, marcando assim a história dos cassinos de luxo em Poços de Caldas. O Palace Cassino, ou Palace Encantado, começa a funcionar na década de 30. Era um dos locais mais frequentados, principalmente por políticos. O presidente Getúlio Vargas, por exemplo, tinha até uma suíte reservada no Palace Hotel. O presidente Getúlio Vargas participava dos jogos do cassino, meio veladamente, porque não ficava bem a um presidente jogar abertamente perante todas as pessoas. Mamãe, eu quero. Além do presidente do Brasil, outros políticos e importantes nomes do cenário musical circulavam nos salões. Chupeta pro bebê não chorar. Os grandes artistas nacionais e internacionais desfilavam em Poços de Caldas. Ari Barroso chegou a morar em Poços de Caldas por 9 meses. Carmen Miranda, Aurora, Bando da Lua, Vassourinha, Almirante, Pedro Vargas, todos desfilavam pelas noites de Poços de Caldas. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu corredão. Devido ao número de turistas que Poços de Caldas recebia, em 1938 é inaugurado o aeroporto da cidade. Janeiro, fevereiro e março, e mês de julho eram os meses de temporada. Então a jogatina era desenfreada aqui, né? 3 linhas de aviões, Panera, Nacional, mais uma outra, não me lembro, né, que faziam diariamente, pelo menos durante a temporada, pousos aqui em Poços. O Cassino da Urca foi um dos mais frequentados da cidade, inspirado no Cassino da Urca do Rio de Janeiro para concorrer com o Palace. Os funcionários levaram apenas 4 meses para construí-lo.
A recompensa de toda a pressa veio em 31 de dezembro de 1942. O Cassino da Urca Mineiro foi inaugurado com festa dupla, a de inauguração e a do Ano Novo. A Urca era frequentada por famílias ricas e turistas internacionais. Atualmente, abriga um espaço cultural. Eles construíram, mas arrendaram para o Rolas. E o Rolas era o dono do Cassino da Urca no Rio de Janeiro. Então ele arrendou aqui e deu o mesmo nome, por isso que chama Urca. Na década de 40, a concorrência entre os cassinos era acirrada e quem ganhava com isso eram os frequentadores. Cada cassino procurava fazer um show melhor do que o outro. Os proprietários da Urca e do cassino e do Quisizana começaram a proibir que os empregados deles frequentassem o outro cassino, porque eles iam fardados, que era de dia um terno branco de linho e à noite um terno preto. Então eles iam sair do cassino e iam jogar no outro cassino. Mas a alegria dos frequentadores do Cassino da Urca e de outros cassinos do país terminou no dia 1º de maio de 1946, quando o presidente Eurico Gaspar Dutra decretou o fechamento do jogo no Brasil. O prefeito de Poços de Caldas na época, Resque Fraia, conta como ficou a cidade após a proibição. Eu fiquei, como todo mundo na cidade ficou. Quer dizer, né? Comércio, indústria, todo mundo achou que Poços ia morrer, né? Eu também fiquei preocupado, é claro. Com a proibição dos cassinos do Brasil, vários empresários faliram. Que era o proprietário da Urca, fechou os 2 cassinos. A Urca no Rio, que era um espetáculo, a Urca do Rio, fechou. O Bianchi, que era o arrendatário do cassino, também acabou praticamente na miséria. O desemprego não foi problema apenas em Poços, mas no Brasil todo. Só para termos uma ideia, cerca de 40 mil pessoas no Brasil ficaram desempregadas em virtude do fechamento dos cassinos. Eis porque eles eram úteis, utilíssimos na época, mesmo porque movimentavam grandes somas de dinheiro, e isso era importante para o Brasil, porque trazia divisas, mais divisas ainda, principalmente do estrangeiro. Então, achamos que o fechamento dos cassinos foi um ato assim intempestivo, que não deveria ter se consumado, mas sim, o governo deveria ter estudado um esquema que pudesse resolver esse problema. Mas a economia de Poços de Caldas reergueu-se rapidamente. Várias indústrias, mineradoras e hotéis instalaram-se na cidade. O ex-prefeito Resque Fraia vivenciou o ressurgimento de Poços. Começou a crescer quase que imediatamente. À medida que foi crescendo, depois de 2, 3 anos, a economia de Poços já estava restabelecida em outros parâmetros, né? Que não o jogo. E de lá para cá, foi num crescendo que chegamos onde essa cidade que vocês conhecem hoje. Tudo nesse mundo é assim, nada fica assim estacionado. Poços de Caldas, por exemplo, desenvolveu-se a olhos vistos. A parte de indústria, o comércio, a população intensificou-se. Então eu acho que todos nós encontramos compensação para algo que deixou de existir.